Você esperava me ver aqui já de manhã? Pô, acho que sim, né? Porque eu lanço vídeo toda vez, 5 horas da manhã. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação, sou tricolor de coração. Você que gostou aqui desse vídeo do Raiz Tricolor, caoseiro, porque nem viu ainda, como é que já gostou? Mas tem a galera que já deixa o like logo assim que chega. Então, conto com você pra apertar o joinha, o coraçãozinho, sei lá como que aparece no seu celular, aqui embaixo. Beleza? Vídeo de hoje, a gente vai falar de 3 notícias importantes e que muita gente me pergunta, assim, e a Vera mesmo, tá? Comenta em Twitter, comenta em Instagram, e aí eu vou e falo, cara, dou uma resposta rasa, mas falo, cara, vou gravar vídeo sobre isso, vou gravar vídeo sobre isso. Vamos lá. Primeiro, potes da Libertadores de 2023. A gente vai dar um esboço aqui para ter a noção de quem o Fluminense já pode enfrentar, já que estamos direto na fase de grupos. Grana do Brasileirão. Descobrimos quanto o Fluminense... Descobrimos não, né? Outros descobriram e a gente fez a conta para saber quanto que o Fluminense ganha de grana jogando o Campeonato Brasileiro, contando TV, transmissão e tal, enfim, e tudo. E por último, time principal. O Fluminense vai poupar no Campeonato Carioca do ano que vem? Enfim, tudo isso você vai descobrir aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então, enquanto rodar a vinheta, você deixa o like e se inscreve aqui embaixo. Seja bem-vindo. Agora sim, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. E vamos falar de Fluminense. E a gente começa falando sobre o time principal do ano que vem. Notícias complementares, digamos assim, postadas pelo Vitor Lessa e pelo GE. Globo. Isso porque o Vitor Lessa, por exemplo, fala que... Cadê? Deixa eu achar aqui a notícia exata dele. Tá aqui. De que o Fluminense usará o time principal no Campeonato Carioca. De que, mesmo tendo a Libertadores, obviamente, como maior foco, o Fluminense vai lutar para poder ganhar o bicampeonato carioca e com o time voltando de férias no início de janeiro para dar início à pré-temporada, o Fluminense vai, enfim, tentar ali agilizar os treinos e os jogadores vão receber um cronograma de exercícios físicos para serem cumpridos por cerca de 2 semanas durante as férias. Ou seja, porque qual que é a questão? Os jogadores estão entrando de férias no meio de novembro. Eles voltariam de férias do meio pro final de dezembro. Só que aí entra um período de festas, né? Natal, Ano Novo, etc. Então, assim, eles vão fazer exames médicos e, quando chegarem lá na reapresentação, vão passar por esse batalhão ali de exercícios físicos e etc., para poder, enfim, fazer nessas 2 semanas finais ali do ano. Então, ao invés de reapresentar no dia 17, começar a fazer preparação, parar e voltar no início do ano, a preparação física achou mais interessante. Eles fazerem exercício ali no final, de transição para no início do ano que vem, aí sim, fazerem a pré-temporada direto. E com isso, segundo ele, o Fluminense vai usar o time principal no Campeonato Carioca. Porém, no GE. Globo, a notícia que diz é que o Fluminense, dentre outras notícias que é interessante que eu vou trazer em breve aqui também, a notícia que acho que é interessante nesse ponto é de que o Fluminense não deve ter nesse ano a mesma forma que teve no ano passado, e no ano retrasado, e no ano antes do retrasado. Acho que desde 2020 a gente vem tendo isso direto, que é um jogo importantíssimo já no início do ano. Porque em 2020 a gente subiu e, já tinha ali Sul-Americana contra o La Calera, dia 5 de fevereiro, acho que foi o primeiro jogo. 2021, a temporada começou no final, mesmo a gente tendo ido direto para a fase de grupos, a temporada começou já em março. E aí, um mês e pouco depois, a gente já tava pegando o River no Maracanã, estreando na Libertadores. E 2022, não preciso nem falar, também a temporada começa. Um mês depois, a gente já tá jogando contra o Millonarios lá em Bogotá. Então, assim, foram 3 temporadas em que a gente... E vocês sabem que eu sou terrivelmente contra a utilização de time principal no início do Campeonato Carioca, ainda mais nesse regulamento bosta que tem agora, de você ter 200 mil jogos para classificar em 4 para as finais. Então, totalmente desnecessário. Mas nos outros anos era necessário para entrosar o time. Dessa vez, o que deve acabar acontecendo é do Fluminense começar a temporada com um time mesclado, com o Sub-23, enfim, na primeira, segunda, terceira rodada, e para aumentar, né, a preparação física para os jogadores do time principal, e entrar no Carioca, ou seja, jogar o Carioca com o time principal, mas não necessariamente as primeiras rodadas com o time principal.
Deixe sua opinião aí embaixo, tá? Eu já falei a minha aqui. Eu acho que o Fluminense poderia jogar até a 7ª, 8ª rodada. Ah, Gabriel, mas... Não, aí nos clássicos, por exemplo, acho que seria interessante. Os clássicos você vai testando a equipe principal. Ah, o primeiro clássico é Fluminense e Vasco. Bota o time principal pra jogar. Aí na semana seguinte não tem clássico nenhum. Aí tem jogo na quarta e no domingo você, um jogo no Maracanã contra o Boa Vista. Bota o time principal. Bota o time principal só pra jogar no Maracanã, pra jogar os jogos tranquilos e deixa o Sub-23 ir rodando na rabuda, porque invariavelmente vai conseguir ponto pra classificar. Mas enfim, qual a sua opinião sobre isso? Coloca aqui embaixo nos comentários. A gente vai pra outra notícia e agora a gente fala sobre ranking. Exatamente, ranking da Conmebol. Ranking para potes da Libertadores. Chegou a circular, eu recebi no WhatsApp, vi no Twitter, uma imagem que eu nem vou botar aqui para justamente não causar em vocês um problema de confusão. Uma imagem bonitinha, como se fosse da Libertadores, com os bombos, né? Os potes, que é bombo em espanhol. E tava errada, aquela imagem não tá certa, ela não tem atualização. Vou te explicar já o que acontece. Vamos lá, tá? O que acontece? Os potes são definidos os potes da Libertadores, são 4 potes, são definidos pelo ranking da Conmebol. Esse ranking só sai ali no meio de dezembro, normalmente saiu, do ano passado saiu dia 17 de dezembro, por exemplo. E só que tem viciado em futebol pra tudo, né? Então os caras simplesmente tem um chileno chamado Manuel Flores, que curiosamente foi o nome de um cara aí que fez... que foi diretor de competições, se eu não me engano, do Brasil durante muito tempo, da CBF. Esse cara, lá no Twitter, fez uma atualização exaustivamente. Esse cara deve ter feito muito cálculo do ranking da Conmebol com base nos resultados dos times em 2022. Isso porque o ranking só sai em dezembro. Para poder tentar entender os potes. A gente já tem os times classificados para Libertadores, tá? Eu não vou ler todos aqui, que vocês vão ver aí na tela já já. E esse Manuel Flores fez o cálculo, óbvio que ele falou, cara, pode ser que tenha um errinho ou outro e tal, tanto que ele tem um exato ali que ele não define, ele falou, pode ser qualquer um dos 3 aqui, mas no geral ele falou, tá tudo atualizado, tá tudo meio que certo. Ele é torcedor do Colo-Colo, então ele se preocupou muito ali, porque o Colo-Colo tá muito perto do Fluminense também. Beleza? Então vamos lá. Essa é a projeção atual. Lembrando que tem algumas regrinhas, tá? G1, ele até errou aqui, G1, G2, G3 e G4. São os times que vêm da pré-Libertadores. Esses times aqui estão liberados para cair no grupo que for, mas principalmente o grande fato é, normalmente vem times mais chatos. Né? Nesse ano, por exemplo, o Olímpia chegou, a gente não chegou o América Mineiro e tal, mas normalmente vem, por exemplo, é muito provável que o América Mineiro e o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Atlético Mineiro estejam aqui, inclusive. E é chato de pegar. Se você olhar os outros times do pote 4, Monagas, Liverpool, Nublense e Patronato, pelo amor de Deus, né? Assim, muito melhor pegar esses times do que pegar qualquer um outro que vem. Então, só pra destacar, outra regrinha que tem o campeão da Sul-Americana, ele tem direito a estar no pote 2. A não ser que ele tenha pontos suficientes para estar no pote 1. Então, por isso que o Del Valle tá no pote 1. Ele tem pontos suficientes para estar no pote 1? Tem. Então, ele não precisa estar no pote 2. Entendeu? Então, vamos lá. Vocês estão vendo que o Fluminense aqui está no pote 2. Mas o Fluminense está em branco aqui, ó. Não tá amarelinho. Por quê? Amarelinho são o que ele garante o local. Então, ele garante Flamengo, River, Palmeiras, Boca, Nacional do Uruguai, Atlético Paranaense e Del Valle como cabeças de chave. Isso está garantido. Ele falou que, segundo o cálculo lá dele, Atlético Nacional da Colômbia, Libertad e Olímpia do Paraguai estão por poucos pontos. Porque esse ranking é muito complexo mesmo, assim. Só pra você ter ideia, ele pega o bolo de 1960, 59, tanto faz lá atrás, até 2012, 13, e pega os últimos 10 anos, sendo que os últimos 10 anos, o último ano, os pontos que você ganhou lá, que tem uma definição de quantos pontos você ganha por cada coisa, multiplica por 1, mas aí os pontos do ano passado, do ano anterior, multiplica por 0,9, então é um cálculo bem complexo. Então assim, ele falou, cara, vai estar no detalhe de pontos, então Atlético Nacional, Libertad e Olímpia podem trocar de posição. O azul é porque é chileno, é o time que ele torce, e o Fluminense está em branco por quê? Porque depende da decisão do Colômbia 2. O que é o Colômbia 2? A Colômbia é sempre atrasada. A Colômbia 2 é o campeão do Apertura, lá da Colômbia. Qual que é a situação atual? Tá aí na tela. A situação atual da Colômbia é o seguinte. Estamos nos playoffs lá, na verdade no grupo para poder ir pro playoff, pro final.
O primeiro de cada grupo avança para esse playoff para poder se enfrentar na final. Milionários hoje tem 7 pontos, é líder do grupo que tem Santa Fé, o Deportivo Pereira e o Júnior de Barranquilha. Do Júnior de Barranquilha. O Águilas Douradas, né? Águilas Douradas é o apelido, esqueci o nome exato do time. Águilas, Independente Medellín, América de Cali e Deportivo Pasto estão no outro grupo. Em resumo, tá? O que interfere na nossa vida? Se o Santa Fé ou o Júnior de Barranquilha, que estão na nossa frente no ranking, forem os campeões, ou seja, eles passarem em primeiro e ainda ganharem o título do Apertura colombiano, se eles forem, a gente cai pro pote 3. Então o cenário é esse. Santa Fé e o Júnior passaram, a gente provavelmente cai pro pote 3. Se der qualquer outro, muito provavelmente a gente tá mantido no pote 2. Então por isso que eles deixaram, o Manuel Flores deixou lá a gente em branco, porque se der Júnior ou Santa Fé, a gente cai pro pote 3. Mas isso lembrando, tá? Cálculos complicados e tal, muito provavelmente é esse cenário. Então torça contra Júnior e Santa Fé. Dito isso, a gente olha... você pode falar, Gabriel, mas você tá falando disso, isso nem é tão importante assim. Cara, a gente no pote 2, lembrando, a gente não pode pegar nenhum dos brasileiros, né? Nem no pote 1, nem no pote 2, no pote 3 não tem brasileiro, né? Não pode pegar nenhum dos brasileiros. Só pra você ter noção, né? Olhando hoje, a gente vai cair num grupo com River Plate, Boca Juniors, da Argentina. Nacional do Uruguai é uma boa, sim. E Del Valle do Equador, que é chato. Além do Olímpia, Atlético Nacional e Libertad, que eu considero, dentro desse grupo aqui, nacional. Ou o último colocado aqui, os melhores alternativas para Libertadores. E aí, olha a diferença de estar no pote 2 ou no pote 3, tá? Se a gente tiver no pote 2, a gente vai pegar Bolívar, vai pegar quem tá lá em primeiro mesmo, que eu falei, tá? O Milionários ou quem? Ou Águilas Douradas, não sabe exatamente se vai ser pote 2. Vamos botar o Milionários aqui no pote 3. O Milionários que a gente eliminou esse ano. The Strongest, Melgar, Alianza Lima. Aqui você vê que tem 3 times que tem altitude, mas não são lá essas coisas. Bolívar, Strongest e Alianza Lima. Argentinos Júnior, da Argentina, óbvio. E Metropolitanos ou Alcas. O Metropolitanos da Venezuela e o Alcas do Equador. A gente vai trocar esse grupo aqui, se a gente ficar no pote 3, um desses adversários, por Atlético Nacional, Libertad, Barcelona de Guayaquil, Racing da Argentina, Colo-Colo do Chile e provavelmente, né, o Santa Fé, que pode ter inclusive altitude também. Porque a gente não pode pegar os brasileiros Inter e Corinthians. Então assim, é chato cair pro pote 3, vai ser chato. Então tem que dar prioridade pra estar no pote 2 mesmo. A gente volta a falar mais disso no futuro, beleza? Eu gosto dessas bobeirinhas aí. E vou viajar no que vem, né? Então tô me importando pra onde eu vou viajar também. Enfim, tá? Mas é provável, tá, se tá explicado, tem que torcer contra o Santa Fé e contra o Júnior de Barranquilha. Eita, botei até um negócio errado aqui. 2 times que a gente enfrentou bastante recentemente, inclusive. Pra fechar a grana do Brasileirão. Essa eu vou dar uma passada mais rápido, porque eu pretendo gravar um vídeo só sobre isso, tá? Mas resumindo, como saiu ontem a tabela da Globo, saiu ontem a tabela do Sport TV, anteontem a tabela da Globo, de quanto cada clube recebeu. Em resumo, o Fluminense foi o segundo time que mais teve transmissões pelo Sport TV. Na verdade, foi o segundo com mais da Globo e foi o terceiro com mais do Sport TV. O time mais transmitido pelo Sport TV foi o Santos, que levou 19 milhões de reais. Foram 14 jogos do Santos que passaram lá. 13 jogos foram do Internacional, com 17 milhões e meio. Fluminense e Botafogo empataram na terceira colocação com 11 jogos pelo Sport TV, dando um total de mais ou menos 15 milhões de reais. Pra vocês verem a diferença, por exemplo, daquilo que eu falo, Corinthians e Flamengo praticamente não aparecem no Sport TV. Foram os que menos tiveram transmissão junto com São Paulo e América Mineiro. Cada um levou 5 milhões e meio só pra casa. E é aquilo que eu sempre falo. Por quê? Porque a Globo tem um contrato lá que paga um burro de um dinheiro pro Flamengo no Premier, garantido lá, independente do que acontecer pra Flamengo e pra Corinthians. Então, pra ela não é interessante ficar mostrando o Flamengo no Sport TV, pagando ainda pro Flamengo passar no Sport TV e tirando assinante do Premier. Porque se o Flamengo tá só no Premier, o flamenguista tem que assinar o Premier. Amanhã eu vou trazer um balanço aqui, que eu já fiz, inclusive, e até pretendia colocar nesse vídeo, mas acho que ia ficar muito grande, acho que vale um vídeo só sobre isso, falando quanto o Fluminense ganhou no total de premiação, a comparação com alguns outros clubes, e o que a Globo fez para poder minimizar um contrato horrível que ela assinou lá atrás com os clubes, e que graças à incompetência dos clubes, que eu já falei aqui, a maioria dos clubes,
e, nesse caso, a competência do Flamengo, e a gente tem que admitir isso, porque a gente fez merda, e tem vídeo explicando isso daqui, porque ela tentando ajeitar isso, pra poder não gastar ainda mais dinheiro. Mas esse vídeo sai amanhã, tá? Então, enfim, entendi. Então, pelo menos você sabe quanto o Fluminense levou do Sport TV, lembrando que, além dessa grana citada por mim, que o Fluminense levou, né, de quase 15 milhões de reais por transmissão, o contrato também coloca 40% do valor, 13 milhões e 700 mil, igual pra todo mundo. Então o Fluminense, além de levar os 15, levou 13 milhões e 700 mil do Sport TV, aí tem mais premiação, tem mais pay-per-view, e é isso que eu vou somar tudo e trazer um vídeo especial amanhã. Beleza? Tamo junto, não esquece de deixar o like, vídeo bem informativo, hein? Isso essas 3 notícias aqui é o tipo de conteúdo que você não vê muito em outro lugar, não. Então, não esquece de deixar o like aqui pra dar moral, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu.